A paz do Senhor Jesus esteja sobre o meu coração e no seu coração nesse dia de hoje, dia 10, 10º dia do nosso projeto Destruindo Fortalezas, oração e libertação pelas nossas famílias. E hoje nós vamos trabalhar o tema de batalha espiritual. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 10 do livro de Daniel, versículo 2, diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjares desejáveis não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24, no primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujo ombro estava cingido de ouro puro de Ofir. E o seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como a tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como estrondo de muita gente. Amadas, depois de 3 semanas de jejum e oração, Daniel simplesmente viu a pessoa de Jesus. Ele não viu o rosto, porque naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo aqui na terra, mas ele viu a glória de Jesus. Aqui ele viu um homem glorioso, majestoso, porque ele viu Jesus como Jesus é lá no céu. Ele viu a glória de Jesus, só que ele não suportou a glória de Jesus. Ele ouviu as palavras de Jesus, mas ele caiu com o rosto em terra, como se ele tivesse desmaiado, porque ele não suportou tamanha glória do Senhor. Jesus é tremendamente poderoso. Jesus está no céu em glória e majestade. Ele não está como ele estava aqui, carregando nossas dores, nossos pecados, como um homem frágil, como ele esteve aqui na terra. Ele está como Deus glorificado lá no céu, assistindo as nossas dores, assistindo as nossas lutas, assistindo essa guerra que nós estamos travando, que foi Ele que colocou no meu coração. E eu tenho certeza, Ele pelejará por você, eu tenho certeza disso, porque Ele é o grande eu sou, Ele é o grande Deus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não há outro além dEle. Então, em nome de Jesus, irmãs, em nome de Jesus, vamos orar, vamos guerrear, vamos fazer o jejum sim. Aqui não fala que Daniel ficou totalmente sem comer. Não, ele tirou só os manjares, só coisas de doce, guloseimas, o vinho, a bebida, a carne. Ele comeu apenas legumes, sabe? Aqui não é um jejum total, é um jejum parcial. Então, assim, vamos guerrear. E ele viu nada mais, nada menos que a própria pessoa de Jesus se manifestou para ele. E Jesus vai manifestar o poder dele na minha e na sua vida. Não temas. Tem muita gente com medo de fazer essa oração, porque eu já ouvi, vieram conversar comigo, com medo de fazer esse projeto, essa campanha, com medo da retaliação do maligno. Amada, se você confessou o seu pecado, se você verdadeiramente rasgou suas vestes, se dobrou a Jesus, se rendeu a Jesus, não tem retaliação, não acredita nisso, sabe? Confia no Senhor, confia nesse Deus majestoso, nesse Jesus glorioso, porque é Ele que pelejará por você. Ele é o grande eu sou. Ele enviará os anjos guerreiros dele para guerrear por nós. Ele mesmo pelejará por mim e por você nesse projeto. E aqui ainda diz que depois de Deus ter falado com Jesus, e aqui ainda diz que depois que Jesus falou com Daniel e ele caiu por terra e se prostrou porque ele não conseguiu contemplar, e aqueles que estavam ao lado dele orando, irmãos, aqui tem um grupo de 70 mulheres orando comigo nesse grupo. Olha, amadas, de repente Deus vai aparecer para uns e não para outras, porque vai depender da sua entrega, vai depender da sua rendição, não depende de mim. Não depende de mim, não depende dos pastores, das irmãs que estarão orando. Não depende do outro, depende somente de nós, do nosso
relacionamento com Deus, da nossa intimidade com o Senhor. Amém? E aí ele se prostrou e ele ficou admirado com grande majestade, com grande glória. E ele caiu por terra como se ele tivesse desmaiado. Jesus não tocou nele, Jesus só falou com ele. Jesus nem mostrou o rosto, ele só falou com ele. E depois Deus enviou um anjo para fazer ele despertar. No versículo 10, eis que certa mão me tocou. Certa mão, não é daquele homem que falava comigo. Me tocou, sacudiu-me, me pôs de joelhos e as palmas das minhas mãos. Então, o anjo colocou ele como, gente? De joelhos, rendido, de joelhos. Rendido, renda-se ao Senhor, ajoelhe-se perante o Senhor durante todas as orações. Se você está no seu trabalho e não pode ajoelhar, curva sua cabeça e ora. No versículo 11 diz assim, e ele me disse, Daniel, homem muito amado, eu e você somos muito amadas pelo Senhor. Está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te e te põe em pé, porque eis que te sou enviado. Ao falar contigo essas palavras, ao falar comigo essas palavras, eu me pus de pé. Tremendo, porque a glória de Deus, o poder de Deus, aquela atmosfera celestial, deixa a gente trêmula, deixa a gente maravilhado. E ele ficou tremendo ali, com temor mesmo da presença de Deus, e ele foi ouvir o anjo. Aqui já não era mais Jesus tocando nele, era um anjo falando com ele, porque foi enviado por Deus, por Jesus, para falar com ele. E aqui o interessante é essa parte agora. Presta atenção, irmãos, por que nós temos que jejuar? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Amado, isso é tremendo. Desde o primeiro dia que nós nos colocamos nesse propósito, nós nos colocamos nesse projeto e começamos a pedir perdão, a entender o que é libertação. E no segundo dia pedimos perdão. E a cada dia estamos trabalhando uma área das nossas vidas. Desde o primeiro dia, Deus já abriu os ouvidos dele e já ouviu as nossas palavras, as nossas orações. Não duvide, desde o primeiro dia ele já ouviu. Mas olha o mistério disso aqui. Foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim, por causa das tuas orações, minhas amadas, não é por causa da minha. Deus vai ouvir a minha para mim e para você ele vai ouvir as tuas palavras. Então não fique firmada só nas minhas orações, só nas minhas palavras. Faça a tua oração também. Mas o príncipe, olha isso aqui, o mistério. Versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre o reino da Pérsia, sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Amadas, no reino espiritual existe hierarquia, como eu disse ontem. Existe hierarquia no céu e também existe no inferno. Assim como nós temos o exército terreno aqui, que tem o soldado, e depois vai subindo as patentes. Eu não sei quais são direitinho as patentes, mas vai para tenente, vai para capitão, vai para major. Eu não sei a ordem, viu, amados? Me perdoe se eu estou errando. Eu só estou exemplificando que existem as patentes, os graus de patentes. Também existe no mundo espiritual hierarquia. E para guerrear a luta de Daniel, nesse jejum dele, a vitória dele era tão grande que a luta foi muito travada. O império, o príncipe do império da Pérsia, isso não é aqui na terra, amadas, isso é do mundo espiritual. O inimigo da alma de Daniel, o príncipe das trevas,
mas o príncipe da Pérsia. Por quê? Porque existem demônios territoriais, demônios que agem em determinadas áreas da sua vida. Por isso que você tem que lutar, orar e pedir a Deus para te dar sabedoria e discernimento, para você entender o que está acontecendo na sua família, para você compreender o que está acontecendo de errado na sua vida. Precisa de compreensão, de discernimento para ser liberto, precisa de revelação dos céus para você ser liberto. Mas abra o seu coração para enxergar, compreender desde os seus antepassados tudo que acontece na sua vida. Amém? E aí, o anjo que falou com ele, que já veio desde o primeiro dia com a vitória na mão, precisou de ajuda. Deus enviou esse ajuda. E quem ele enviou? Um dos príncipes. No céu também, no exército de Deus também existe hierarquia e tem os príncipes, que são os generais, que são os líderes, que estão à frente das batalhas, e Deus enviou um deles. E qual é o que Deus enviou? Arcanjo Miguel. E por que a Bíblia deixou clara? Porque para não ter idolatria sobre Miguel, sabe? Sobre o anjo Miguel. E muita gente idolatra o anjo Miguel como se somente o anjo Miguel pudesse nos libertar. Quem nos liberta é Jesus. Quem nos liberta é Jesus. E Jesus enviou o arcanjo Miguel para pelejar juntamente com o anjo que trouxe a resposta e a vitória de Daniel. E assim nós vamos pelejar, e assim nós vamos jejuar e orar. Amém? Dobre a sua cabeça, curva a sua cabeça e vamos orar. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, hoje nós compreendemos e entendemos, Pai, que existem hierarquias no céu e também no inferno. E nós não sabemos, Pai, com quais os demônios nós estamos guerreando. Nós não sabemos, Pai, não entendemos humanamente contra quais são os demônios que atingem a nossa família, as nossas vidas, a minha vida, a vida das irmãs e as famílias dela. Quais influências malignas que estão entrando nas nossas casas para nos destruir. Jesus é o Senhor dos exércitos e que até Miguel, até o anjo Miguel, o arcanjo Miguel e todos os anjos do céu estão sujeitos à tua obediência, Pai. E que o inferno também estão sujeitos às tuas ordens, à tua obediência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traga cativo tudo aquilo que quer nos impedir de prosperar, de sermos felizes, de sermos libertos. Pai, venha impedir o poder e o agir do diabo e de seus anjos nas nossas vidas. Pai, se nós precisarmos de socorro, venha nos socorrer, meu Pai, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Dê ordem aos Teus anjos para guerrear, Senhor, em nosso favor, em favor da libertação da nossa vida, das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos, nossos esposos, nossos irmãos, nossas mães, nossos pais, nossas parentelas, em favor da nossa própria libertação. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te clamamos neste dia. Amém.